aí, se tiver alguma dúvida, né, a respeito do trabalho, vocês vão poder tirar a dúvida aí na gravação da aula, tá? Então, como eu estava dizendo, né, o fluxograma de uma estação de tratamento de água, desde a sua captação até a água estar própria, né, para o consumo. E aí a gente assistiu aquele vídeo, né, da estação de tratamento de água, disponibilizei para vocês lá no AVA, para vocês assistirem, e o objetivo do trabalho, né, seria fazer baseado no vídeo. Mas como eu já falei aí na aula, né, no início da aula, nós não vamos ficar presos a isso, porque às vezes vocês têm alguma outra fonte, às vezes vocês têm algum meio, né, de trabalhar de forma diferente aí. Eu já tive aluno que trabalhava, né, na CESAM e tal. Então, assim, se vocês tiverem outros meios, né, se vocês tiverem outras fontes de informação aí, vai ser até interessante, porque a gente vai ter trabalhos diferentes aí, né, uns trabalhos diferenciados, tá? Então, vocês vão montar o fluxograma do jeito que vocês julgarem ser mais adequado, né? Pode ser o fluxograma linear ou o fluxograma matricial, né? Que foram os que a gente viu em sala de aula. E aí, o que eu vou, né, observar nesse fluxograma é se vocês estão usando os elementos gráficos, né? Aquelas simbologias lá que a gente utilizou, né? De início, de fim, de decisão, né, de trabalho manual e tal, porque a gente vai ter, né, o trabalho manual, que é quando faz o teste químico, né, e tal. Então, eu vou pedir para vocês que utilizem, né, aqueles elementos gráficos lá, porque isso vai ser observado, tá? Então, vai ser avaliado de acordo com os conceitos que foram apresentados em sala de aula, e a clareza e organização fazem parte da nota. Então, assim, né, ficar, né, apresentado de uma maneira clara. Então, se você for utilizar uma outra fonte que não for, né, a do vídeo, isso para mim, assim, tem que ficar claro, né? Eu tenho que entender o processo. Então é assim, né? Por esses processos que a água passa e tal, eu tenho que entender, né? Como que funciona isso, tá? E aí eu vou pedir para vocês entregarem, né? No dia 9 de junho, que é terça-feira que vem, e aí eu vou disponibilizar até às 11 horas, né? E vou pedir para vocês entregarem no meu e-mail, tá, gente? Eu prefiro receber por e-mail. Alguns alunos numa outra turma que eu passei um trabalho, eles me solicitaram, professora, abre uma pasta para envio de trabalho e tal. Então, se vocês acharem que é muito ruim mandar por e-mail, eu também não tenho, eu prefiro por e-mail, mas também não tenho problemas em abrir uma pasta lá no AVA para vocês, tá? Para envio de trabalho. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês aí, a gente já tem, né, lá o grupo, vocês têm meu WhatsApp. Quem quiser me chamar no privado para tirar alguma dúvida particular, pode, não tem problema, tá? Eu estou avisando isso para todos os alunos, né? Alguns dias de manhã eu dou aula, e eu dou aula todos os dias à noite. Então, eu estou disponibilizando todas as tardes, no horário de 2 às 5, para tirar as dúvidas dos alunos. Aí tem aluno que fala assim, mas eu trabalho nesse horário e tal. E aí, né, quinta, sexta, assim, que são 2 dias que eu não dou aula de manhã, às vezes o aluno me manda, né, alguma dúvida, né, e tal, e eu consigo responder, né, de manhã. Mas, geralmente, está sendo nesse horário da tarde aí, tá, para disponibilizar. Gente, eu acho que tem alguém lá no WhatsApp pedindo para enviar o link da aula, é o Renato. Vocês podem fazer esse favor para mim? Obrigado, tá? Obrigado, gente. Eu tenho que lembrar de fazer isso, de disponibilizar isso lá no grupo também, tá? Então, assim, quanto ao trabalho, né, vocês têm mais alguma dúvida, né, dessas questões que a gente conversou hoje? A Tamires perguntou, né, eu tenho que fazer daquele vídeo? Não tem que fazer do vídeo, eu só quero que faça o fluxograma de uma estação de tratamento de água, tá? Para a gente entender aí, eu quero pegar o fluxograma e entender como que é o processo do tratamento de água, desde a captação até a entrega do produto final para distribuição para os clientes.
E aí, gente, tá tranquilo? Eu quero que vocês participem da aula hoje, porque eu vou fazer um monte de Tranquilo, perguntas. professora. Tá Por tranquilo. hora, sem dúvida. Na aula hoje. Tá sem dúvida? Tranquilo, então. Eu sabia que alguém ia perguntar se ele podia fazer em trio. Eu estava esperando. Ai, gente, eu estava esperando. Eu falei assim, gente, ninguém vai pedir para fazer em trio o trabalho. Ai, meu Deus do céu, sempre tem. Ué, mas não pode não, professora? Sempre tem a galera que pede. Ai, gente, vocês são uma piada. Eu Já estava já aqui, quietinha professora. aqui quietinho. Eu falei, gente, eu vou encerrar aqui, perguntar, né, se não tem dúvida nem nada e tal, porque ninguém pediu para fazer. Deu uma travada aí, eu acho, hein? Foi só comigo? Eu ia até perguntar isso. O áudio tá travando bastante. Não sei se é a minha internet. Aparentemente não. Aqui também tá. Aonde? Será que ele já tá todo sujo? É igual os predinhos ali também, são muito lindos. Porque é R$ 700 da Pedra do Santuário. Ô, Gabi, Tem lista de espera. desativa seu microfone, Gabi. Gente, eu estou tentando entrar ali no meu computador, que deu uma travadinha. Enquanto isso, eu vou falando com vocês aqui pelo meu celular, tá? Vocês estão conseguindo me ouvir agora? Sim, pra mim tá bom agora. Ah, voltou então. Peraí. Tá tudo tranquilo então? Tá todo mundo me ouvindo? Tá, então, hoje eu tô assim, como eu posso dizer, tô de bom humor então vamos liberar aí para colocar em 3 pessoas. Vocês sabem que quando vocês fazem 3 pessoas, vocês melhoram para mim, né? Porque eu
eu tenho menos trabalho, né, para corrigir. Então, vamos liberar aí, fazer em 3 mesmo. Então não tem que ter esse drama todo para liberar o TRI, né, não tem professor? problema, não, tá? Eu já estava aqui pensando o que eu ia O falar para a problema é pessoa. que Eu pensei que era em trio, professora. Quase deu problema aqui no grupo já. saí da reunião e agora eu vou ter que entrar. Aí eu estou conversando com vocês aqui pelo celular. Tá tudo tranquilo? Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Sim. Tá. Então, olha só. Hoje eu estava falando, né, no início da aula, que eu queria que vocês, né, participassem um pouco, porque hoje a gente vai falar sobre os equipamentos. Então, assim, eu queria que vocês, né, dentro do ambiente de trabalho de vocês, dentro da experiência de vocês aí, e que vocês me falassem, né, quais são os tipos de equipamentos com os quais vocês trabalham aí dentro do ambiente de vocês, né? Então, eu sei que vocês têm aulas aí é, tipo, acho que com Lúcio, né, e tal, né, com outros professores aí, que... Peraí, só um pouquinho. Com alguns grupos, com alguns professores aí que demonstram para você, né, esses equipamentos e tal, e aí vocês, de repente, têm mais experiência nesse assunto, né? Então, eu vou perguntar para o Renan aí, ó, que ele trabalha na ArcelorMittal, quais são os principais equipamentos aí com os quais você tem contato, Renan? Fala um pouquinho para a gente aí, dos equipamentos de uma maneira geral que você trabalha lá no seu ambiente, que você lida aí no seu dia a dia. Trocadores de calor, bombas, tubulações, o que você... Então, professor, eu sou da área de laboratórios, né? Então, é mais a parte assim, trocador de calor e tudo mais, a gente não, eu particularmente não tenho. Oi, tá me ouvindo? Deixa eu colocar um aqui, porque eu não estou conseguindo te ouvir. Vou falar. Ei, tá me ouvindo melhor agora, professora? Eu coloquei o fone aqui e melhorou. Pode falar. Uhum. Eu acho que a minha internet também deu uma oscilada aqui, mas enfim. Então, eu sou da área de laboratórios lá da Celor. Então, assim, diretamente eu não lido com esse tipo de equipamento, talvez, assim, entre aspas, um pouco mais robusto, né? Então, assim, é mais coisa de laboratório mesmo, assim, que a gente lida, né? Essa parte de, por exemplo, trocadora de calor e tudo mais, enfim, essa parte um pouco mais robusta, industrial mesmo, fica mais com o pessoal mais... Né? Isso, pessoal de manutenção, até mesmo o pessoal que trabalha mais diretamente ligado na produção em si, né? Porque, assim, entre aspas, é como se a gente prestasse um serviço, né, para a Celor, apesar de ser parte da mesma empresa, né? Então, assim, é como se a gente prestasse um serviço de análise, né, de resultado para a área cliente, né? Que no caso seriam, por exemplo, uma cearia, um alto forno, uma coqueria da vida. Então, assim, os equipamentos que eu lido são esses mais de maneira geral, equipamentos analíticos mesmo de laboratório, né? Assim, a gente tem alguma interface, né, com o pessoal, obviamente, mas, assim, diretamente de trabalho, assim, não. Tá. E aí, com quais materiais você lida no seu dia a dia? Que você falou que você trabalha mais na parte, né, de laboratório e tal. Quais são, então, os equipamentos que você lida, né? Esses equipamentos, né, menos robustos, como você mesmo disse. Então, com relação aos materiais, né, que a gente lida, assim, são os de praticamente todos aí da Celor, desde coprodutos até o produto final mesmo. Então, você vai ter a parte de sinter, né? Você vai ter a parte de minérios, aí o pessoal, acho que o Renato trabalha na Vale aí, se não me engano. Então, além de você, Renato, analisar lá, a gente analisa de novo na Celor. Então, fora os outros, né, os outros coprodutos que tem. E a parte de Tipo, a placa confirma, também, né? a gente... Oi, desculpa, professor, cortou aqui. Não, você tipo confirma o que o Renato faz, né? Exatamente, né?
E aí também tem a parte de placa, né? Mas aí já é o laboratório de teste mecânico, né? Que a gente vai ver algumas propriedades físicas, né? Do aço e tudo mais, apesar de todos os laboratórios estar dentro da mesma gerência, né? E com relação aos equipamentos, né? Vai, assim, boa parte deles são os equipamentos analíticos, né? Antigamente... Desculpa, acho que deu um eco aqui. Vocês estão me ouvindo? Não, então sim. Não, é porque eu estava te ouvindo no meu celular, porque não, no meu computador caiu. Aí agora entrou no meu computador, aí deu um eco aqui no meu celular, mas eu já desliguei. Não, sem problema. Com relação ao laboratório em si, né, a gente, há um tempo atrás, acho que uns 2 anos atrás, a gente ainda tinha bastante análise titolométrica, né, um pouco que a gente chama de química clássica, ou química via úmida, né, que a gente chama. E aí, de 2 anos para cá, a gente modernizou bastante coisa, então, basicamente, a gente lida bastante com cromatógrafo, ICP, raio-x, DRX, deixa eu ver mais qual, os óticos, né, que é o espectrômetro óptico, que a gente tem 4 lá, que são alguns equipamentos analíticos que a gente tem, né, porque a gente precisa dar um resultado em tempo real. Às vezes a gente tem 30 segundos, 2 minutos para dar um resultado. E a produção não para, né, não vai esperar ser titular lá, fazer triplicado, essas coisas todas, para uma análise de 3 horas. Isso não existe mais, né? Não para a realidade de operação que a gente tem, né? Então, a gente, basicamente, são esses os equipamentos que a gente tem. A gente, obviamente, ainda tem, né, os equipamentos titulométricos, né, mas, de maneira geral, esses equipamentos titulométricos são só em caso, sei lá, o equipamento ter problema e a contingência não funcionar também, aí sim vai para uma situação dessa. Então, basicamente, é isso. Entendi. Renato, você podia falar alguma coisa lá da sua área de trabalho? Você também trabalha com essa parte, né, desses equipamentos, né, menores, né, que não seriam esses que eu estava mencionando, né, que seria tipo geradores, permutadores, caldeiras, né? Você trabalha com um equipamento também de um porte menor, né? Você poderia falar alguma coisa para a gente também, complementando um pouco o que o Renan falou aí, a respeito disso, da sua área de trabalho? Renato, vocês estão me ouvindo? Ei, professor, eu estou ouvindo sim. Sim. Você pode falar um pouquinho para a gente? Bom, ou o Renato não quer falar, ou ele está sem microfone. Alguém tem, gente, alguma informação, alguma troca de experiência que queira fazer aí com a gente, né, a respeito desses equipamentos? Porque, olha só, os equipamentos que eu iria mencionar na aula de hoje são esses equipamentos de uma escala maior, né, que seriam, como eu falei, né, caldeiras, né, trocadores de calor, bombas, essas tubulações, né, as conexões que interligam, né, essas tubulações, tá? Tudo de maior, assim, né, de equipamentos maiores que a gente vê, né, dentro de uma indústria química. E eu queria falar um pouco também sobre como eu posso dizer, eu denominei aqui como utilidades, né, que seriam o quê? Algumas fontes de energia. Eu queria falar um pouco também sobre fontes de energia, né?
E uma das fontes de energia que a gente está, né, observando bastante aí, né, nessa área da indústria e tal, são fontes alternativas para a economia, né, de energia. Então, eu queria até passar um vídeo para vocês aqui. Eu sei que está tendo algum tipo de problema quando a gente vai, né, disponibilizar vídeo. E aí, aquela aula que a gente teve, né, da estação de tratamento de água, a gente teve um pequeno problema aí, né, para conseguir assistir o vídeo lá e tal, até, né, no final da aula, né, ficou meio confuso. Vocês um vídeo que fala, né, sobre essas fontes, né, de energia, e aí fala aqui da energia eólica e fala da energia solar, né, e aí tem uma indústria, né, se eu não me engano, tem uma em São Paulo e tem uma no sul do país que está utilizando, né, esses tipos de recurso. Então, eu queria, tipo assim, compartilhar isso aqui com vocês, né, assistir isso aqui com vocês, e vamos tentar aí, gente, ter um pouquinho de paciência e tentar, né, falar sobre isso. Por que eu falei que eu queria que essa aula fosse uma aula, assim, meio que invertida, que vocês participassem, né? Aí o Renan participou, o Renato, né, ou não quis ou não conseguiu, né, participar, porque eu queria que vocês me trouxessem a experiência de vocês aí na área de atuação de vocês, porque esse tipo de equipamento, né, que eu vou demonstrar aqui na aula, são equipamentos de grande porte, são equipamentos de uma maneira geral, da indústria de uma maneira geral, né, não só da indústria química, como eu falei, né, são caldeiras, são tubulações, são conexões e tal, que você pode encontrar aí, né, em qualquer tipo de indústria. Então, eu queria trazer mais para a realidade de vocês. Então, vamos assistir aqui esse vídeo que fala, né, sobre essas fontes de energia alternativa, né, porque é bem interessante e é um assunto, assim, que está bem dentro da realidade do momento aí. Vamos dar uma assistida, então. Dá para imaginar uma fábrica de automóveis totalmente movida pela energia do vento. Com Cidades e Soluções, você vai conhecer uma montadora de veículos que utiliza 100% da energia eólica, que não é pouca coisa, não. A quantidade de energia usada aqui é suficiente para abastecer uma cidade de 35 mil habitantes. E que tal uma fábrica de cosméticos totalmente movida a energia solar? Ela já está em funcionamento no interior de Minas Gerais. Um brinde à vinícola gaúcha que tornou-se autossuficiente em energia graças às placas solares. O que você vai ver agora só existe no Brasil. Esta é a usina eólica de Xangri-Lá. Fica a 120 quilômetros de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. São ao todo 9 aerogeradores, cada um deles com 94 metros de altura, o equivalente a um prédio de 30 andares. Olha que legal! Toda a energia que sai do sul abastece uma montadora de veículos em Sumaré, a 115 quilômetros de São Paulo. Todas as máquinas, equipamentos, todos os robôs, todas as luminárias, tudo que demanda energia elétrica para funcionar nessa montadora de veículos em Sumaré, São Paulo, tem origem naqueles parques eólicos de Xangri-Lá, no Rio Grande do Sul. E não é pouca coisa não, hein? Graças à força do vento, é possível produzir aqui 560 veículos por dia.
É energia suficiente para abastecer uma cidade de 35 mil habitantes. Mas e se não ventar o suficiente? Será que a montadora já ficou na mão? Apesar de nós termos inaugurado no novembro de 2014 e nós temos um pouco mais de 1 ano e meio de operação, o ano de 2015 mostrou perfeitamente que o nosso projeto, com todos os nossos cálculos, estavam corretos. Praticamente, apesar da velocidade do vento estar em torno de 20-25% mais baixo do que o projeto, isso em função do efeito El Niño, mas mesmo nessa condição, praticamente toda a energia dessa fábrica do ano passado foi gerada lá em Xangri-Lá. Houve mês que vocês tiveram excedente de energia? Sim, sem dúvida nenhuma. Nós disponibilizamos essa energia para o mercado. Venderam. Vendemos. Acabou dando certo até do ponto de vista econômico. É um pouquinho, apesar de que isso não é o escopo nosso. Toda a energia produzida em Xangri-Lá é despachada para a distribuidora local de energia e gera um crédito. Se faltar vento, a montadora é obrigada a comprar energia extra. E se sobrar, ela pode até vender o excedente. Como o sistema elétrico brasileiro é interligado, esse crédito é usado todos os dias pela montadora em São Paulo para tocar a produção. No balanço até agora, como é que ficou o crédito e o débito? Como é que essa conta fecha? Apesar do vento ser um pouquinho mais fraco do que o nosso projeto, como eu mencionei, em função do efeito El Niño, mesmo assim, eu estou um pouquinho positivo em relação ao consumo. A montadora investiu 107 milhões de reais na força do vento. A estimativa é ter o retorno do investimento em pouco mais de 7 anos. Foi uma boa surpresa. Muito. Eu estou super contente, não somente por estar abastecendo essa fábrica em toda a necessidade de energia através do nosso parque, mas pelo fato do nosso projeto, os cálculos que nós fizemos, todo o planejamento que nós fizemos estavam corretos. Isso me deixou muito satisfeito e eu sinto bastante orgulho de ver esses carros saindo aqui através do consumo de energia eólica. O interessante é que a fábrica do Brasil surpreendeu a multinacional japonesa. A orientação é que todas as unidades espalhadas pelo mundo reduzam em 30% as emissões de gases estufa até 2020. Por aqui, a solução encontrada foi o vento, e deu certo. Graças ao Parque Eólico de Xangri-Lá, será possível reduzir 2.200 toneladas de CO2 por ano. Pelo visto, os nossos japoneses são mesmo melhores que os outros. Este é um dos maiores telhados solares do Brasil. Estamos em Alvinópolis, cidade que fica a 160 quilômetros de Belo Horizonte. As placas foram instaladas em parte dos 45 mil metros quadrados de área construída desta fábrica de cosméticos. Numa região que tem sol e calor praticamente o ano todo, o dono da indústria resolveu investir nessa fonte de energia limpa e renovável para se livrar do pesadelo dos apagões. Em 2014, teve aquela probabilidade de falta de energia. E a gente começou, então, a pensar forte em produzir a própria energia. E por que não, né? Produzir uma energia limpa. Então, foi aí que a gente resolveu partir para o sistema fotovoltaico. Porque caso houvesse um racionamento da concessionária para o racionamento de energia, a gente teria garantia daquilo, que pelo menos daquela que a gente vai produzir. O empresário embarcou na ideia, fez contas, botou tudo na ponta do lápis. O consumo médio mensal da fábrica é de 67 mil quilowatts. Para suprir essa demanda, foram instalados 2.159 módulos fotovoltaicos, cada um com capacidade de gerar 265 watts por hora.
Portanto, ao todo, 68.640 quilowatts por mês. Essa quantidade daria, por exemplo, para abastecer 500 casas. O investimento não foi barato, não. 3 milhões de reais para tornar a indústria autossuficiente em energia elétrica. É a maior usina para abastecimento próprio desse tipo no país, segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica. A gente está querendo livrar de uma conta que deve cair aí em 40 mil reais mensais, ou seja, a economia de energia. A gente acredita que, no máximo, em 10 anos, ele vai ser pago, sabe? Então, se pagar em 10 anos, já está ótimo, porque o benefício que isso vai trazer de trabalhar com energia limpa já é um grande ganho para uma empresa. E 10 anos, e a gente vai ter esse sistema funcionando bem, com quase 100%, até os 20 anos. E ele produz energia até os 30 anos. Aí, à medida que ele for desgastando, a gente pode ir trocando módulos de placas, que são placas separadas, a gente pode trocar umas 10 placas e cobrir aquilo que está produzindo a menos, e vai trocando gradativamente, fazendo uma manutenção muito mais barata, porque você não precisa colocar mais inversores, não precisa colocar mais transformadores, né? O banco de inversores e transformadores já está pronto, é só mesmo trocar as placas. A usina começou a ser instalada em abril. Funciona assim: as placas formadas por células de silício conseguem gerar e conduzir corrente elétrica a partir da luz solar. Depois, essa corrente passa pelos inversores. São equipamentos que deixam a energia fotovoltaica no mesmo padrão da rede elétrica das ruas. Ela é produzida em corrente contínua. Dali, ela se dirige aos inversores e é transformada em corrente alternada. Essa corrente alternada passa por um medidor bidirecional que mede o que estamos produzindo e o que estamos mandando ou recebendo da distribuidora. É um sistema inteligente que, quando estamos produzindo, ela abastece o nosso consumo e a sobra vai para a CEMIG. Se estiver produzindo menos que estamos consumindo, vem da CEMIG para a gente, e aí é debitado. Ou é creditado ou debitado. O que a gente produz a mais durante o dia e vai se somando durante o mês, ela é creditada para o mês subsequente, e esse crédito pode ficar até 3 anos para que a gente possa consumir. O empresário queria instalar sistemas móveis que acompanhassem a posição do sol, mas eles são muito caros. Aí o Lindouro resolveu produzir aqui mesmo estes suportes para fazer as placas girarem. Como é que eles funcionam? Cristiano, esses suportes funcionam da seguinte maneira: a gente fez 4 suportes, onde para você colocado 10 placas em cada uma, 10 placas solares em cada uma, vai ter um motor. A gente já fez o teste com um motor de portão eletrônico, que vai girar esses 4 suportes. A cada 15 minutos, assim, mais ou menos, ele dá um movimento. E quando chega o meio-dia, ele vai estar nessa posição, sempre acompanhando, até chegar agora, à tarde, como está ali, você está vendo o poente. Então, com isso, a gente espera aproveitar essa geração de energia em torno de 25% a 30% a mais no total do sistema. A energia gerada vai abastecer toda a fábrica a partir de agosto, quando a usina deve estar em pleno funcionamento. O consumo maior é na área de produção, onde máquinas ficam ligadas o dia todo. Esteiras, agitadores, misturadores, equipamentos que processam as matérias-primas e as transformam no produto final da indústria: shampoos, condicionadores, máscaras de cabelo. A indústria ainda está investindo em alternativas para tentar reduzir o consumo de energia. Por exemplo, está dando adeus às 2.000 lâmpadas fluorescentes. Elas estão sendo substituídas pelas de LED. O investimento é de R$70 mil, mas os técnicos dizem que compensa. Por quê, Claudinei? A gente utiliza lâmpadas fluorescentes de 40 watts e estão sendo substituídas pelas LED, 19 watts. Ela tem uma duração de 3 anos de garantia.
enquanto as lâmpadas fluorescentes giram em torno de 1 ano. Com a instalação das lâmpadas de LED, a gente tem a expectativa de reduzir em 10% do consumo total de energia da empresa. E para tentar reduzir o consumo ainda mais, novos misturadores estão sendo comprados. Eles são mais modernos e gastam 30% menos energia que os antigos. Nos intervalos dos funcionários, a norma é apagar as luzes de todos os setores. Alguns telhados da fábrica estão recebendo uma camada de poliuretano expansivo, material que funciona como isolante térmico e diminui o calor nas áreas de trabalho. Assim, ventiladores e ar-condicionado podem ficar mais tempo desligados. A preocupação da empresa com o meio ambiente não é de hoje. Ela já vem mantendo há muito tempo um trabalho de recuperação de nascentes. Esses arredores que vocês estão enxergando aqui eram tudo pastos de boi. A gente adquiriu ali da fábrica e tirou, não tem mais boi, está deixando o mato reconstituir. Nós fizemos aqui 11 lagoas, onde que a gente evita que dê enxurradas grandes, enchentes, contém a água de chuva e ela vai vazando aos poucos. E com isso essa zona da lagoa mantém o nosso lençol freático que abastece o Poço Artesiano. Então são essas atitudes. Além disso, nós temos um tratamento também de água de esgoto, e a nossa água hoje é água de reuso. Agora, com a usina de energia, Lindouro dá mais uma valiosa contribuição para preservar nossos recursos naturais. É contribuir para a própria existência da geração que vai nos suceder, sabe? Meus filhos, meus netos, bisnetos, sabe? Acho que quem não fizer isso hoje, empresa, empreendimentos que não se pensarem daqui para frente desse jeito, vão sair do mercado daqui a um tempo, sabe? Eu acho que tudo caminha para esse lado. A gente já, querendo ou não, a gente já traz impacto para o meio ambiente. Só de existir a gente já traz impacto no meio ambiente. Então, eu acho que a obrigação da gente, querendo ver que esse mundo pode ter jeito, é a gente contribuir, não só pensando no capital. Se você for pensar em capital, muita gente não tem coragem de fazer uma usina dessa. Bem aqui, neste canto do Rio Grande, a 456 quilômetros de Porto Alegre, o sol esquenta o dia em contraste com as noites geladas. Essa amplitude térmica, aliada a uma condição de solo muito particular, tem proporcionado uma produção toda especial de vinhos finos. Os parreirais e as cantinas se espalharam pela região. Chegamos em Dom Pedrito, na região da Campanha do Rio Grande do Sul. A fazenda que nós vamos conhecer agora lida com pecuária, agricultura e a produção de vinhos finos. A vinícola é autossuficiente em produção de energia elétrica. Os estudos aqui revelam que a radiação solar é maior do que a mais ensolarada região da Alemanha, por exemplo, onde o uso da energia fotovoltaica é bastante difundido. E o sol, que dá cor e sabor às uvas viníferas da fazenda, agora também abastece de energia a indústria responsável pela transformação da fruta em vinho. Desde 2011, estamos perseguindo a geração de energia limpa e geração própria, energia própria. Tentamos inicialmente pesquisar o vento aqui no local e a conclusão foi que o vento é médio e que precisaríamos de um investimento muito grande, um investimento que 20 anos não se pagaria em termos de geração de energia e economia de dinheiro. Aí partimos para um estudo, um plano piloto com 18 painéis solares. As informações que nós tiramos desse estudo de 2 anos e meio resulta numa
projeto de 600 painéis. Dá um custo total de R$1,5 milhão de reais. E esperamos um retorno, está projetado, sem subir a energia, de 8 anos. Para se ter uma ideia do que a vinícola consome de energia, fizemos um cálculo. Nos meses de pico, são necessários 20.000 kW mês para manter tudo funcionando. Comparando com o consumo de energia de uma família de 4 pessoas, um gasto médio mensal de 300 kW seria como abastecer 60 casas por 30 dias. Esta é a capacidade média do parque solar instalado aqui, e que ainda tem outra função. Parte dele serve de estacionamento para os turistas. E o melhor de tudo é que desde 2012, o microprodutor independente de energia não precisa mais armazenar esta produção, graças à Resolução Normativa 482 da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. Toda a energia que gera, ela é injetada diretamente na unidade, na vinícola, né? E o excedente dessa energia é injetado na rede da concessionária, a título de empréstimo, né, que gera créditos para serem utilizados em outros períodos, né, de maior pico, ou à noite, por exemplo, nós não temos geração de eletricidade solar, então, à noite, ele recebe a energia que ele injetou. Todos os motores que impulsionam a produção do vinho são movidos à energia solar. Quando a uva chega na vinícola, os grãos são separados do cacho e seguem por uma esteira até os tanques de esmagamento e fermentação. Aqui o frio precisa ser constante e o setor que mais gasta energia na vinícola é o controle da temperatura. O vinho ainda passa por várias etapas: filtragem, oxigenação, engarrafamento, rotulagem. Até quando está descansando a demanda de energia. Daqui saem 150 mil garrafas por ano. E a iluminação também é garantida com luz do sol. Aqui nós estamos na área concentrada dos tanques. Inicialmente os tanques de fermentação, que aparecem aqui a parte de cima, e aqui os tanques de estabilização. E cada tanque desses tem uma refrigeração individual, que é regulado automaticamente. Então é um ambiente que sempre tem que estar numa temperatura também controlada, em torno de 15 graus, 16 graus, o ambiente como um todo. Um ambiente grande desse aqui precisa equipamentos para isso. Os módulos fotovoltaicos ocupam 1.020 metros quadrados de área e foram divididos em 2 espaços. Ao lado do complexo enoturístico, eles são aproveitados também como estacionamento. Mais atrás, foram colocados em estruturas mais baixas, apenas para a finalidade da geração de energia. A inclinação é norte e a angulação 31 graus. O que determina esta angulação é o paralelo onde são instalados. Tudo o que acontece da geração até o consumo é monitorado. Tem um sistema de monitoramento do que está sendo produzido lá fora, pelos 600 painéis solares, e aí tem várias informações que são fornecidas, né? Tanto o que é produzido no dia, a média, na semana, no mês, no ano, sistema de gráfico também, e tem um outro momento aí que também apresenta quanto de carbono não foi emitido à natureza. Quanto de reais eu já economizei produzindo energia própria. Além de economizar com a geração da energia, deixar de colocar gás carbônico na atmosfera, o mercado consumidor é muito simpático a esse tipo de iniciativa. Então, essa é uma tendência que a gente sente, eu sinto sempre no corpo a corpo com os clientes, com os revendedores de vinhos, também os proprietários de lojas e restaurantes, essa preocupação da gente manter o nosso planeta preservado, da gente diminuir o máximo da emissão de gases no planeta e de utilizarmos de técnicas de sustentabilidade
não só aqui na indústria, como no vinhedo também, como a gente emprega. A maior maravilha, quando eu cheguei, eu olhei, eu disse, puxa vida, temos uma energia solar bastante. Depois, olhando como funciona aqui, é necessária porque é uma energia limpa, não polui absolutamente nada e de graça, em tese, né? Porque é o sol que nos dá essa energia. Fantástico, fantástico. Além da gente perceber a economia da própria empresa nisso, a gente vê a evolução da gente realmente preservar o nosso ecossistema como um todo, né? Porque, no fundo, a gente está preservando todo o ecossistema. Eu fiquei muito encantada, porque, olha, no Rio Grande do Sul nós temos um sistema desses, eu acho que não tem coisa melhor. Bom, gente, então vamos conversar aí um pouquinho, né, a respeito do que o vídeo aí nos falou, né, que nos interessa aí para nossa disciplina, né, de projeto de plantas químicas. Então, quando você está participando, né, da execução de um projeto desse porte, né, da elaboração, da coordenação, né, seja em que área que você vai atuar enquanto, né, profissional que está coordenando aí um projeto, né, de uma indústria química, você tem que pensar em todas essas questões. Então, a gente está falando aí, né, falou na aula passada, né, e falou hoje a respeito do trabalho que a gente vai fazer, da elaboração de um fluxograma, para você poder entender como que é o processo, né, como é que tudo funciona, né, para você poder estabelecer suas ideias de maneira organizada. E aí você tem que pensar que é tema, né, para o nosso assunto, né, após a prova, né, que vai ser tema de nosso assunto lá em C3, a gente pensar, né, em espaço físico, pensar em layout e tudo. E hoje a gente está trabalhando com essa questão aí de equipamentos, e eu achei pertinente a gente falar sobre o tipo de energia, né, que a gente utiliza para isso. Então, você tem que pensar na indústria como um todo. Lá ele falou, né, naquela indústria de cosméticos lá, né, ele falou lá das esteiras, dos agitadores, dos misturadores, né, todos os equipamentos aí dentro da indústria que são necessários, né, para a execução lá da produção dos produtos deles lá, que no caso deles eram cosméticos. E até no início, né, das nossas aulas, quando a gente ainda estava lá no processo presencial, e aí a gente começou a discutir, né, a respeito de elementos, né, da disciplina, e a gente foi falando, né, dos contratos e tal, a gente chegou até a simular, né, uma produção de cosméticos e tal, e eu achei bem legal, né, só que aí eles falam de cosméticos, né, de produtos, a gente estava falando de produtos estéticos, né, e eles aí falam de produtos de maquiagem, desculpa, e eles aí é outro tipo de produto, né, são produtos aí para pele, né, e tal. Então, ele falou lá, né, esteiras, agitadores, misturadores, e aí ele fala que os misturadores, eles adquiriram, né, novos misturadores aí que consomem 30% menos de energia. Então, quando a gente está participando do processo, né, de execução, de elaboração, né, de uma planta química, né, de uma planta de uma indústria química, a gente tem que pensar nisso, né, o espaço, o equipamento que a gente vai utilizar e qual a forma de energia que a gente vai utilizar. E aí lá eles pensaram em tudo, até mesmo no tratamento de esgoto que eles fizeram, né, uma pequena estação de tratamento de esgoto, uma pequena ET, né, dentro da indústria, e a água que eles utilizam lá é uma água de reuso. Eu fiz uma visita uma vez com os alunos numa fábrica de vidros ali na Serra,
E aí a gente pôde ver, né, de perto esse processo aí, tá? Então, a gente fez toda uma visitação, né, e todo o processo lá de fabricação e tudo, e eles tinham esse processo aí de água de reuso, né? Eles tinham um poço lá, que eles faziam a captação, faziam o tratamento e tal, e toda a água que era utilizada, né, no processo de fabricação do vidro dentro dessa indústria era de água de reuso, né, que eles mesmos tratavam ali dentro, tá? E aí a gente falou aí da energia eólica e da energia solar. Então, a gente percebe que para a gente montar o layout, né, da nossa indústria, a gente precisa saber exatamente, né, com que tipo de equipamento que a gente está lidando, com que tipo de energia que a gente vai consumir, porque a gente precisa ter um espaço físico para isso. Então, a energia eólica, você precisa ter, né, um espaço físico muito grande para você instalar, né, aquelas hélices, né, que vão converter lá a energia do vento, né, em energia elétrica. E para a energia solar, a gente utiliza lá as placas. E as placas, elas têm, além da quantidade, elas têm o peso. Então, você tem que pensar em toda a estrutura dessa sua indústria, né, desse seu projeto, para você acomodar essas placas. E as placas também, em cada estado, elas têm uma inclinação diferente. Então, eu não me lembro qual foi a inclinação que eles mencionaram aí no vídeo, acho que é 30 e poucos graus, né? Então, as placas têm que ser viradas para o norte, aqui no Espírito Santo, elas têm que ter uma inclinação de 20 graus, né, em relação ao norte e tal. Então, são assim, todo esse processo que a gente tem que pensar, né, na elaboração de um projeto, de uma planta, né, desse porte. E aí, ele fala lá também que uma das nossas obrigações, né, é a contribuição para melhorias do meio ambiente. E aí a gente precisa pensar, né, na demanda de energia que a gente vai precisar para impulsionar, né, todos esses equipamentos aí que a gente utiliza, né, dentro da nossa indústria, né? A gente tem que ter área disponível para as instalações e tal. E uma coisa bem interessante que eles falaram bem no finalzinho, que o mercado consumidor, ele é muito simpático a esse tipo de solução, tá? Então, já é mais como eu posso dizer, um leque de opções aí dentro da profissão de vocês, de pensar, né, em atuar nessa parte aí, né, de elaboração de um projeto, né, e tal, pensar nesse tipo de solução aí. Quais são os equipamentos que vocês vão utilizar, qual é a fonte de energia, se esse equipamento, né, ele é compatível, se ele absorve isso, né? E aí o rapaz fala lá bem assim, porque a energia solar, ela é de graça. Então, gente, até certo ponto, tá? Porque a energia solar, você você instala, né, suas placas solares, os seus conversores, os seus inversores e tal, e você se liga à rede de energia, né? Você se liga ao nosso caso, que é a EDP. E a EDP, ela dá, né, você produz a energia, então durante o dia você utiliza a energia que você está produzindo, e durante a noite você consome a energia da concessionária, você consome a energia da EDP. Então, se você produziu mais do que você consome, a EDP te dá um desconto aí na sua energia. Então, vamos pensar aí, dentro de uma indústria, né, como que isso se converte, né, em economia, né, na produção aí dos produtos, tá? Então, a indústria lá, né, ela produzia, né, uma energia tal que ela tinha até um lucro, né, em cima disso, né, ela conseguia, né, ter um desconto muito bom lá na conta de energia, tá? Então, gente, tudo isso que a gente falou, tá, aí,
eu acho assim, eu queria conversar com vocês a respeito, né, desses equipamentos, né, que são utilizados e tal, só que eu achei que ficou, tipo assim, mais, assim, produtivo, do jeito que a gente conduziu a aula aqui, né, com a fala, né, do aluno, a gente assistindo um vídeo, a gente falando aqui, e aí na verdade, eu que estou falando muito, o Renan falou um pouco, mas de não seguir esse roteirozinho aqui que eu coloquei, né, para a aula, eu acho que às vezes a gente sair um pouquinho aí da curva, né, eu acho que fica mais interessante, mais produtiva a aula, que é muito semelhante ao que a gente fazia, né, na aula presencial. Vocês participavam bastante, vocês falavam bastante, e aí a gente conseguia fazer uma aula, assim, muito mais interessante, no meu entender, tá? Então, vocês vão ter o material aqui, eu vou passar aqui rapidinho, tá? O que eu iria falar para vocês é sobre os trocadores de calor, é sobre as bombas, né, como é que funciona isso dentro da indústria, as tubulações, né, e aí para cada tipo de substância que você vai utilizar, né, você tem um material específico, né, você tem um material apropriado, né, para o tipo de substância, para o tipo de indústria, né, que você está utilizando. E aí, com isso, você tem, né, todas as conexões aí, então você tem conexões para estender, né, o tamanho de uma tubulação, você tem conexão para você mudar a direção, você tem conexão aí para você fazer uma redução ou uma ampliação no diâmetro, né, da tubulação que você tá utilizando, tá? Então, tem todo esse material aí para vocês darem uma lida, assim, não tem mistério, se vocês tiverem dúvida, né, vocês podem me procurar. A gente tem aí as caldeiras, né, e aí eu estava falando aí das principais utilidades, e foi aí que a gente entrou, né, nos tipos de energia, e com isso veio, né, a minha intenção de falar diretamente aí do tipo de energia que a gente utiliza aí dentro da indústria, tá? Eu acho que foi uma abordagem mais interessante aí dentro da matéria. Agora eu vou retomar um pouquinho aqui, gente, na questão do trabalho. A Bruna me solicitou aí, né, que ela teve um problema. Tá tranquila agora, Bruna? Você está conseguindo aí, a sua internet está estável? Tá tranquilo para a gente poder conversar sobre isso agora? Teve gente que não estava, né, no início da aula. Então, vamos conversar um pouquinho mais aí, para finalizar nesse restinho de aula, a respeito do trabalho. Então, acho que foi a Tainara, que até saiu da conversa já, foi embora. A Tainara, ela me solicitou, né, de fazer o trabalho em trio. Esse trabalho, gente, ele é bem simples, tá? Um trabalho de fluxograma, de uma estação de tratamento de água e tal. Mas, devido às circunstâncias, né, devido ao momento, né, que a gente está vivendo, eu estou, assim, bem flexível, né, com toda a estrutura da aula, né, com toda a estrutura de avaliação, então eu não vou me incomodar que vocês façam o trabalho em grupos de 3 pessoas. Eu só vou pedir, assim, 1, 2 ou 3, 4 não, tá, por favor, porque a princípio já era para ser feito, né, só em dupla, e aí me solicitaram, né, fazer em trio, e eu concordo, né, não tem problema, né, a gente flexibiliza aí para atender as dificuldades que a gente está passando aí devido ao momento, tá? Então, no que consiste? Então, Bruna, eu vou disponibilizar o roteiro do trabalho lá no AVA, mas no que consiste, né? Vocês fazerem um fluxograma de uma estação de tratamento de água. E aí eu disponibilizei o vídeo lá para que vocês se baseassem, né? O objetivo, a princípio, era fazer em cima, né, de uma visita técnica. Então, se vocês tiverem uma outra fonte aí de informação e tal, e vocês quiserem pegar uma outra estação de tratamento de água, que não a que está lá no vídeo, não tem problema, tá? O importante é vocês me demonstrarem, né, de uma forma clara e organizada, todo o processo pelo qual a água passa, né, desde a sua captação até a distribuição, né, para o consumidor final.
Se alguém tiver contato, tiver acesso a CESAM, eu acho que vai ser super legal, e se a pessoa conseguir fazer, né, em cima do processo da CESAM, se tiver como coletar aí informação, vai ser bem legal. E aí eu vou até pedir para essa pessoa depois, né, apresentar para a gente aí o resultado, tá, desse processo aí. Fora isso, gente, alguém tem mais alguma dúvida, alguma questão que queira colocar? Eu vou chamar aqui quem eu conseguir localizar aqui pelo chat que está na conversa, e se eu não chamar alguém aqui, vocês, por favor, me avisem. A Tamires Coco, Renan, Bruna, Igor, João Henrique, Leônidas, Alice, o Joe, Tainara, a Jéssica, Leonardo, Giovanni, Marcos, Guilherme, Renato, Gabriela e a Tamires Oliveira. Teve alguém aí que... Bruna, eu pus aqui. Leônidas. Teve alguém que eu não chamei aqui, mas que está presente, que de repente eu passei batido, né, e não falei, não vi aqui, né, no chat, nem nada. Se tivesse, por favor, aí. Guilherme eu chamei, né? Guilherme está aí, Leônidas também, Bruna, Tamires, as duas Tamires, né? Então, fora isso, gente, Bruna, eu não sei se eu consegui responder a sua pergunta, né? Se tiver mais alguma dúvida, você me fala. Vou agradecer muito aí a participação do Renan, tá? Que me ajudou bastante aí, né? Comentando um pouco, né? Sobre a sua área de atuação. E aí eu queria saber, gente, se alguém tem alguma dúvida sobre o trabalho, se tem alguma dúvida sobre a aula de hoje, se quer comentar alguma coisa.